Olá! Durante a pandemia, foram os entregadores que garantiram que comida, remédio e tudo mais chegasse às casas brasileiras. O risco passou e eles continuam cada vez mais presentes nas nossas vidas, seja para comer, fazer supermercado, comprar remédio, buscar encomenda e uma infinidade de outros serviços. Mas a pesquisa Entregas da Fome, realizada pela ONG Ação Cidadania, com entregadores de São Paulo e Rio de Janeiro, mostrou que quase 60% deles trabalha todos os dias da semana, pelo menos 9 horas por dia. 90% não tem seguro-saúde e 72% não contribuem para a Previdência. 41% já sofreram acidentes e 1/3 vive com algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, não consegue ter acesso adequado à alimentação. Como mudar isso é o que vamos conversar com a deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e o deputado Eli Borges, do PL do Tocantins. E os atores centrais dessa conversa, o presidente da Associação de Motofrentistas e Entregadores Autônomos do Distrito Federal, Alessandro da Conceição, o Sorriso, e André Porto, diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. E se você está nos assistindo ao vivo pelo YouTube, manda sua participação pelo chat. Muito obrigada pelos senhores terem vindo a esse programa. Bom, os entregadores fizeram uma greve recentemente e a pauta foi taxa mínima de R$10 por corridas de até 4 quilômetros, aumento do valor para R$2,50 por quilômetro, limitação das entregas por bicicleta a um raio máximo de 3 quilômetros e pagamento integral de taxa por cada um dos pedidos, mesmo que haja muitas entregas numa viagem só. Eu queria... A pauta principal de vocês é remuneração mesmo, Alessandro? Isso. Bom dia a todos, né, que nos assistem. Eu quero agradecer pelo convite. E a pauta principal é o reajuste, né? Porque sem reajuste a gente não tem como melhorar nossas condições de trabalho, né? Todo o custo de manutenção dos equipamentos para trabalho, tudo sai do nosso bolso. E há muito tempo, há muitos anos que a gente não tem um reajuste para poder melhorar nossas condições de trabalho, né? A gente está sendo explorado cada vez mais, cada ano que passa, e o custo para exercer a profissão fica cada vez mais alto, né? Manutenção, gasolina, óleo, pneu, relação, os custos da manutenção da bike, das motos, fica cada vez mais alto e a gente não tem um reajuste há muito tempo. Hoje vocês recebem quanto por corrida? Hoje a taxa mínima é R$6,50. R$6,50? E o por quilômetro? E o KM é R$1,50. Como é que as empresas veem essas reivindicações, André? Quero iniciar cumprimentando mais uma vez, cumprimentar o deputado Eli, cumprimentar a deputada Thalíria, cumprimentar o Sorriso, agradecer à TV Câmara pelo convite de estarmos aqui para debater um tema de extrema relevância. Primeiro, falar um pouco da Mobitec. A Mobitec é a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Nós representamos as principais empresas que prestam serviços de tecnologia relacionados à mobilidade. E aí estamos falando de Uber 99, iFood, a Delivery, a Amazon, Lalamove, enfim, uma série de outras empresas também que atuam nesse setor. A gente precisa ter bastante claro que o setor das plataformas, ele é um setor que a gente costuma falar que são um setor de 2 ou 3 lados. Então você tem vários atores dentro de um mesmo ecossistema. Então tem os entregadores ou os motoristas, tem os usuários, os consumidores, e aqui só para voltar um ponto, estamos falando de cerca de 2.200.000 motoristas e entregadores no Brasil. Em relação aos usuários, que são os consumidores, que são os que utilizam esse serviço, estamos falando de dezenas de milhões de usuários no Brasil inteiro. E em alguns casos, no caso especificamente de entregadores, nós temos também os estabelecimentos comerciais, que podem ser restaurantes ou outros estabelecimentos comerciais que vendem e ofertam seus produtos por meio dessas plataformas. Então, a plataforma ela faz essa ligação, esse link e se equilibra entre essas diversas pontas. Então, quando a gente fala de uma regulação, qualquer tipo de regulação que a gente tente qualquer tipo de característica que a gente tente abordar numa regulação, a gente tem que ter em mente essa complexidade. Falando especificamente de ganhos, entendemos que
toda demanda por aumento de ganhos, ela é legítima, obviamente, e ela faz parte da agenda, especialmente dos trabalhadores. A gente tem alguns dados, a gente tem a pesquisa do SEBRAP, que a gente produz dentro da Mobitech, que é a única pesquisa onde há dados públicos, o SEBRAP utiliza dados públicos, utiliza dados administrativos, que são os dados das próprias plataformas, então as plataformas associadas à Mobitech fornecem esses dados pro SEBRAP, e também entrevista com mais de 3 mil motoristas e entregadores no Brasil inteiro. E o que a gente demonstra a partir dessa pesquisa é que, primeiro, há uma diversidade de realidades dentro desses entregadores por plataforma. Então, você tem desde aqueles que utilizam como complemento de renda até aqueles que utilizam como uma fonte principal de renda. Mas há uma conclusão bastante objetiva ao final da pesquisa que diz um trabalhador que se utiliza da plataforma para prestar o seu serviço, quando comparado a um trabalhador com carteira assinada no mesmo nível de escolaridade, os ganhos do trabalhador em plataforma são maiores. Então, eu estou trazendo já essa conclusão para dizer que, mais uma vez, entendemos que é legítima a demanda por aumento de ganhos, mas não estamos falando de um setor precarizado. Um outro ponto, e já para concluir, para passar a palavra para os demais, que a gente precisa ter quando a gente fala de uma regulação, de uma lei, que essa casa é mais do que competente, né? O dever dessa casa analisar e aprovar leis, a gente precisa falar de um setor, não de uma empresa especificamente. As demandas, e quando a gente fala de demandas de ganho, um valor mínimo por corrida, um valor por quilômetro, a gente está falando muito relacionado a um modelo de negócio específico que é particularmente vinculado a uma das empresas que é associada à Mobitech, mas a gente sabe que tem diversos outros modelos de negócio dentro desse ecossistema. Então, muitas vezes a gente falar de um valor fixo, de uma determinada forma de precificação de um serviço, a gente está desconsiderando toda essa realidade. E, além disso, a gente precisa também considerar a realidade nacional, quando a gente fala de uma regulação. Certamente, um valor mínimo como R$10, que seja por corrida, é muito diferente no estado do Rio de Janeiro, da deputada Thalíria, valor mínimo de R$10 para o estado do Tocantins, do deputado Eli. Então, a gente tem que ter em mente sempre essa diversidade e essa complexidade quando a gente debate a regulamentação do trabalho intermediado por plataformas. Pois é, deputada Thalíria, a gente assistiu recentemente a uma audiência pública sobre a questão das condições de vida e trabalho dos entregadores, e houve uma certa confluência de opinião dos deputados no sentido de tentar ajudar, de contribuir para esse debate das condições de vida. Eu queria saber como é que a senhora vê essa questão, como é que a Câmara pode interferir nessa questão, porque não é uma questão que pode ser legislada, ou, enfim, como que os parlamentares podem participar desse debate? Bem, bom dia a todos que nos assistem. Não só pode, como deve. Eu acho que é nossa obrigação legislar sobre esse tema. Há uma nova configuração do mundo do trabalho. A gente tem hoje quase 40% dos trabalhadores brasileiros que estão na informalidade. A gente tem uma uberização, né, como se diz popularmente, da vida. Então, as plataformas, é claro, com a sua diversidade, são instrumentos para esses trabalhadores. Então, ou o Congresso Nacional olha para essa realidade, ou a gente vai seguir com empresas que muitas vezes atuam no Brasil, mas têm o seu capital lá fora. A gente tem até dificuldades, às vezes, de saber qual que é o tamanho do lucro dessas empresas. E a partir, muitas das vezes, da exploração desse trabalhador, elas levam esse dinheiro para fora do Brasil, muitas vezes. Então, eu acho que, de fato, temos que olhar e dialogar com essas empresas, ao mesmo tempo olhar para quem sustenta a vida da gente. Você começou dizendo, olha, para a gente conseguir muitas vezes um remédio, uma comida num mundo cada vez mais corrido, uma compra de supermercado, a gente precisa dos trabalhadores de aplicativo, que sustentam uma vida que é cada vez mais corrida. E, ao mesmo tempo, quando você olha a realidade, por exemplo, dos trabalhadores, né, Sorriso, no Rio de Janeiro e em São Paulo,
32% convivem com algum grau de insegurança alimentar. Isso é inadmissível. Eu penso que a política ela precisa garantir dignidade para as pessoas. Dignidade é direito a trabalho, é salário digno, dignidade é descanso para estar com a família e para poder sustentar, inclusive, essa produtividade que facilita as nossas vidas de todos e todas nós, como ficou muito evidente na pandemia. E não é possível fazer isso sem uma regulação das plataformas. Não é possível fazer isso sem a garantia de alimentação digna. Por exemplo, a gente apresentou um projeto de lei, inclusive, que sugere que as plataformas garantam a cada 4 horas seguidas de trabalho desse entregador uma espécie de vale-refeição, é um nome que a gente está dando para facilitar, mas um crédito no aplicativo para esse trabalhador se alimentar. Você trabalhar entregando comida com fome, isso é de uma desumanidade. Então, eu acho que a gente tem que olhar o todo, olhar a diversidade das plataformas, olhar a diversidade do Brasil, que é um país de proporções continentais, mas diante de uma nova configuração do mundo do trabalho, que explora enormemente um segmento de trabalhadores, a gente precisa avançar com a regulação e com a ampliação dos direitos. Como tem se dito, acho que já se iniciou uma mesa de negociação com o próprio governo, direitos com autonomia, e dá para fazer isso no diálogo também com as plataformas. Eu acho que essa é uma urgência que a gente tem nesse momento que a gente vive. Deputado Eli, como é que o senhor vê essa questão? A discussão foi muito das condições econômicas desse trabalho, né? Como é que o senhor viu essa questão dos trabalhadores? O senhor foi uma das pessoas que se dispôs a trabalhar junto com eles, né, nessa negociação. Como é que o senhor vê existe uma possibilidade de regulação? Quer dizer, aqui a gente faz leis. É possível mexer de alguma forma nessa realidade? Eu compreendo que é um assunto urgente e que tomou forma no contexto social, sobretudo depois do Covid. Nasce aí uma nova maneira de trabalho de maneira mais forte. Sempre houve, mas agora de uma maneira mais assim, necessária de regulamentar no ordenamento jurídico brasileiro. Porque envolve aqui, eu diria que envolve 4 partes. Envolve o trabalhador, que é o entregador, está aí o sorriso, né? Envolve também as plataformas, está aqui a representação do André. Deputada Thalíria, é um prazer ter você aqui. Envolve o governo, que pode entrar em um aspecto do tipo assim, a construção de locais de apoio, etc., que pode ser através de uma ação para apoiá-los, né? E envolve o cliente, que é quem finaliza tudo. O que não dá é para você ter a percepção, e aí os números têm que vir à tona de maneira mais clara. Por exemplo, quando um cidadão anda 1 quilômetro e ganha 1,50, é 1 quilômetro de risco que ele corre. Ou de um acidente, em função da velocidade, da pressa, da necessidade de fazer a entrega e voltar outra vez lá para fazer a segunda entrega. Isso nós temos que discutir, porque envolve o combustível, envolve o risco de vida, envolve toda uma séria peça que pode estragar o pneu, enfim. E muitas vezes até a necessidade de ter um telefone aqui para atender numa corrida dessa. Em outro ângulo, eu estava vendo aqui, você trouxe 41% já sofreu algum tipo de acidente. Isso é muito alto, isso tem que ser levado para o debate de maneira urgente. E nós temos uma situação, portanto, que geralmente são pessoas desprovidas de um seguro que eu diria que teria que ser mais alto em função do risco que eles correm. Só para esclarecer, a principal empresa do setor, né, que hoje responde por 80% desse tipo de trabalho, ela faz um seguro de vida para o trabalhador. Sim, eu ouvi isso lá. Eles alegaram que recebe 60 mil, o senhor vai confirmar. Eu acho isso pouco, porque é uma ação de trabalho de altíssimo risco. E pode também melhorar esse seguro, certo? E além de todas outras coisas que vamos comentar aqui, eles não têm isenção para comprar moto, eles não têm isenção para comprar bike,
correto? Eles não têm um plano do governo, aí onde entra o governo para financiar isso em suaves prestações. Então, é preciso de achar um caminho em que as plataformas ganhem mais pouco, em que o cliente não seja onerado e eles sejam melhores remunerados, com ações que vêm das plataformas e os entregadores, sem sacrificar o cliente, e que o governo também venha participar, no sentido de melhorar, pelo menos, essa é imprescindível na sociedade moderna. Até porque você, e aqui já concluindo, quando você pode ficar em casa para alguém levar a sua alimentação, você está também dando a esse cliente uma condição dele ficar aí tranquilo na sua casa, sem pegar o seu carro, sem ter que ir à rua. Isso tudo reflete no resultado final até da segurança do trânsito, das pessoas, só que eu não posso garantir isso para o cliente, que é o consumidor final, colocando eles em risco sem uma remuneração equivalente à altura do que eles merecem e devem receber como trabalhadores. André, todos esses problemas que foram levantados até aqui dizem respeito a uma relação de trabalho, né? Seja um contrato de prestação de serviço, mas é uma relação de trabalho. O representante do governo nessa audiência pública, o Gilberto Carvalho, ele disse que inclusive o Brasil está indo a uma conferência da OIT e que hoje no mundo já se discute efetivamente a regulamentação desse setor, porque é uma situação de vida muito importante, como todos falaram, né? É uma questão para a sociedade muito importante. Eu queria saber como é que vocês veem essa questão. Vocês acham que existe uma relação de trabalho? Como é que vocês pensam nessa regulamentação? Excelente pergunta. Porque isso na verdade, Sim. permeia todas as questões das empresas de tecnologia que prestam serviços, né? É uma excelente pergunta. Falando um pouco do cenário internacional, sim, vários países têm se debruçado sobre essa questão. Não existe uma solução única, porque cada país tem uma realidade distinta. Como eu disse, dentro do Brasil, o trabalhador de aplicativo são vários trabalhadores de aplicativos. Quando você fala de uma realidade global, isso é ainda mais diferente. Além disso, você tem a realidade das legislações de cada país e como cada país tem adaptado as legislações para regulamentar essa nova forma de trabalho, que nós sim reconhecemos. E a Mobtech é a favor de uma regulamentação. Nós fomos convidados a participar do grupo de trabalho que o governo constituiu para debater esse tema. Vários dos pontos que foram trazidos aqui foram objeto de discussão. Então, nós debatemos ganhos mínimos, e aí quando a gente fala de ganhos mínimos, a única referência que a gente tem nacionalmente é o salário mínimo nacional. Então debatemos ganhos mínimos com base no salário mínimo nacional e ganhos mínimos líquidos, abatido custos que foram apresentados no GT. Nós debatemos a inclusão previdenciária, que entendemos que é um ponto extremamente relevante, que inclusive foi citado no início do programa. Há um déficit de inclusão previdenciária desses trabalhadores, mas a gente precisa assegurar que esse modelo de inclusão previdenciária ele seja acessível do ponto de vista de burocracia e de custos, mas não nos omitimos enquanto plataformas a também contribuir, ao passo que no projeto de lei complementar número 12, que foi apresentado, que trata de motoristas, não trata de entregadores, a maior parcela da contribuição, ou seja, 2/3 do valor total da contribuição, seria arcado pelas plataformas. Os trabalhadores arcariam com 1/3 dessa contribuição. Então, somos favoráveis a essa construção de um modelo de inclusão previdenciária. Porém, a gente não pode perder uma característica essencial desse setor, que é reconhecida pelos próprios trabalhadores e que é trazida como um dos principais motivos para estarem nas plataformas, que é a flexibilidade e a autonomia. Então, a gente também reconhece, a gente precisa reconhecer numa regulamentação que esses trabalhadores são autônomos, que não existe uma relação de emprego dentro dessa relação entre as plataformas e os trabalhadores. A flexibilidade e a autonomia é que permite os trabalhadores engajarem a hora que quiser, no dia que quiser, com quantas plataformas quiser e não ter nenhum compromisso para no dia seguinte engajar com aquela plataforma ou não. Então, o Alessandro ele pode ser
ter uma conta no iFood, ele pode ter uma conta na Uber, ele pode ter uma conta no 99, ele pode estar logado nas 3 ao mesmo tempo e a partir dali escolher qual plataforma está lhe oferecendo uma melhor oportunidade de geração de renda. Então, essas características, tendo como base que a plataforma é uma intermediadora dessa relação, é que a gente entende que precisa se fazer presente em uma regulamentação. Mas sim, somos favoráveis a uma regulamentação. Muito provavelmente estaremos na OIT também debatendo essa questão junto com o governo brasileiro no sentido de reafirmar todos esses pontos que eu mencionei. Alessandro, quando o governo apresentou esse VLP12 para os motoristas, né, de veículos de 4 rodas, os motoristas rechaçaram essa proposta, de maneira geral. Alguns sindicatos apoiavam, mas não foi bem aceita porque eles, exatamente por causa da autonomia, eles queriam independência, eles não querem ser obrigados a ter um vínculo com a Previdência. Como é que vocês veem essa questão da autonomia? Porque a gente viu que isso é uma questão polêmica, né, no setor. Sim, com certeza. Primeiramente que não existe autonomia de um sistema, de um ecossistema, no qual é uma engrenagem, né, o cliente, comércio e os trabalhadores, né. O iFood, quando começou, ele era só um marketplace, só ligava o cliente ao estabelecimento, né. E aí entrou no nosso meio dos motoboys, dos entregadores, para poder nos explorar, né. E no começo, foi aquela falsa sensação de liberdade, né? Aquela falsa sensação de ser dono do seu próprio horário, do seu próprio tempo, mas no fim a gente foi tudo iludido com essa falsa autonomia, né? Que não existe de forma alguma. Hoje o que existe é um total pressão das empresas de aplicativo, pior do que quando você trabalha por CLT, né? Porque eles colocam tempo para você poder fazer entrega, colocam ali sistemas que te obrigam a subir no apartamento, por exemplo, né? Se você chegar lá no cliente, aí eles falam que a gente não é obrigado a subir, mas se você não subir, avaliam mal, essa avaliação contribui para cair o seu score, né? E aí você fica sem receber entregas. Eu, por exemplo, meu score estava no 3, depois desse break que a gente fez aí, né, no Brasil todo, meu score do 3 caiu para 1, né, e assim, eu vi relatos de várias lideranças do Brasil também que caiu, eles derrubaram o score, e a gente sentiu uma forma de repressão, né, por parte das empresas de aplicativo. E em 2020, quando a gente fez aquele primeiro break dos apps em junho, dia 1º de junho, onde foi o primeiro break dos apps, né, a nível nacional. E aí a gente percebeu, né, o quanto que a gente estava sendo explorado, a gente achou que ia ser valorizado por conta da pandemia, que a gente foi considerado nosso trabalho essencial, né, e foi justamente o contrário. Ali as empresas de aplicativo desvalorizou ainda mais nossa mão de obra, exploraram ainda mais nossa mão de obra. E eu lembro que lá eu trabalhava na Log, né, tinha 2 anos que eu estava trabalhando pela Log, empresa Log, e a gente foi tentar conversar com representantes da empresa aqui em Brasília, para tentar melhorar algumas situações para nós, né? E aí a empresa simplesmente chegou e falou que não tinha condições de melhorar nada, né? A gente fez uma mobilização, uma greve lá no galpão da Log, e simplesmente naquele momento ali, no momento que a gente mais precisava trabalhar, né, levar o sustento para casa, porque estava vivendo uma situação complicada, né, por conta da pandemia. Nossa profissão já é uma profissão de risco, né? Então a gente estava correndo risco em dobro, né? Além de pegar o vírus e o perigo de estar trabalhando nessa profissão. Simplesmente a empresa filmou todo mundo que estava ali fazendo greve, paralisação, e começou a banir um por um, né, para servir de represália. Naquele momento eu me senti um lixo descartável, né, por essas empresas, né, no qual eu já estava trabalhando há 2 anos, vi vários colegas meus morrer prestando serviço para essa empresa, e é uma falta de empatia muito grande, né, por conta dessas empresas que não tem respeito nenhum pelo trabalhador, né? Foi dito aqui agora que a gente não está vivendo uma exploração, mas a realidade dos entregadores por aplicativo é outra. Eu vivo na pele isso diariamente, vejo colegas sendo acidentados, ficando sequelados em casa, sem assistência alguma, sem apoio algum dessas empresas aí, e estamos há mais de 3 anos sem reajuste, né? E quando a gente fala em reajuste, ela simplesmente fala que não tem condições nenhuma de reajustar, onde a gente vê aí sendo patrocinado o Big Brother, sendo patrocinado o Carnaval, gastando milhões e milhões de reais,
e valorização nenhuma para a gente. Você falou, a questão da Previdência, como é que vocês veem a filiação à Previdência? Porque o índice 72% é muito alto, o índice que não tem nenhum vínculo, né? Existe futuro, né? Tem o salário, doença, sim, o auxílio-doença. A gente sabe que nós vamos envelhecer um dia, né? E sabemos a importância da contribuição para uma aposentadoria futura, mas porém as condições que a gente vive hoje não permitem, não conseguimos contribuir pela Previdência, né? Hoje a gente vive uma precarização tão grande que a gente fica entre escolher levar comida para casa ou fazer a manutenção na moto ou para contribuição. A gente nem pensa nesse sentido de contribuir, porque a gente não tem condições alguma não sobra dinheiro no final do mês para contribuição. Deputado Eli, hoje a sociedade vive essa discussão, né, da regulamentação do trabalho CLT ou de um trabalho mais autônomo. O senhor acha que é possível conseguir achar um meio termo aqui dentro da casa? Como é que se discute isso? Não é achar meio termo. Eu diria que o trabalhador ele tem necessidade de ter a segurança previdenciária, até por uma questão de momento, pelo alto risco que corre, e por uma questão futura. Como ele disse, ele está envelhecendo. E vai chegar o dia que ele vai dizer, olha, eu era autônomo e eu estou aqui, estou velho, e a minha moto está quebrada e etc, e eu não dou conta de fazer mais nada. Então, isso é um ponto que tem que ser debatido com profundidade. Agora, ele deixou claro que ele não dá conta de pagar a parte dele, a parte patronal, e tem a parte dele. Aí onde entram as plataformas que têm que entrar nesse debate para que eles também... Bom, isso é um ponto. O segundo, nós ouvimos aqui dizer que eles são assim um tipo de voluntários que entram, saem a hora que querem. E aí nós ouvimos das plataformas que eles são monitorados, né? Eles são monitorados, né? São avaliados, são punidos, sofrem repressão. Ele falou que o score dele caiu para 1. Eu acho que está faltando nesse momento, e aí com todo respeito a Mobtech, não é sentar com franqueza. Cria um grupo de trabalho dele, dos senhores do governo, os deputados entram, eu tenho disposição de ajudar, porque eles precisam de previdência, eles precisam de um seguro mais ampliado, que é de alto risco, eles precisam urgente de uma regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro, eles precisam de ter clareza daquilo que o governo também pode oferecer. Eu disse a eles lá, eu sou deputado do Tocantins, eu sou de Palmas, se for preciso botar uma emenda para fazer 1, 2, 3 pontos ali de convergência deles, né, para que eles tenham um certo apoio, certo? Mas eles precisam de muita coisa, inclusive de psicólogo, pelo que eu vi aqui, né? Pelo trabalho desgastante, a família gritando, o remédio que tem que comprar, a situação financeira difícil, porque chega uma hora na vida do cidadão que ele tem aquilo e tem aquilo, certo? Então ele prefere ganhar pouco porque não tem segurança de sair daquela rotina. Então quem está ganhando aquela rotina, que é as plataformas, precisa de chamá-los para um debate e não puni-los. Porque eu percebo que, a Thalíria disse um negócio interessante, o Brasil tem dimensão continental. É claro que numa regulamentação você pode fazer uma regulamentação, por exemplo, pelo tamanho do município, né? Eu não vou colocar na discussão um trabalhador de São Paulo no mesmo nível de um trabalhador de Tocantins. São Paulo tem aí não sei quantos milhões, mais de 10 eu acho, Tocantins tem 300 mil pessoas, mas eles são seres humanos que precisam de ser reconhecidos no que fazem, mesmo que no debate, na regulamentação da lei, você possa discutir essas particularidades. O que entende, aqui já faço a minha conclusão, vocês não podem fazer um trabalho de risco sem previdência. Isso é uma garantia futura, certo? Além do direito de ter uma vida mais digna, porque a família fica lá. Olha, o que eu vejo de acidente em Palmas, eu fico com muita dó, meu irmão. É horrível. O cara está ali na luta para levar alimento para alguém, muitas vezes sem ter esse alimento em casa. E aqui já entrando, eu fico imaginando quando ele pega aquele alimento e sente aquele cheiro gostoso e ele com fome, com a barriga vazia e o filho lá querendo também. Então é uma situação que é preciso, eu aprendi desde muito pequeno, é assim, negócio bom é aquele que os dois lados ganham. E é isso que tem que ser discutido. Você tem que ganhar bem, eu não estou dizendo que o senhor também não tem que ganhar, certo? E a sociedade não pode ser onerada. Parece que a solução
está mais por aqui assim, e eu, por exemplo, da minha parte, estou disposto a ir para a lei e regulamentar com respeito à sua parte, à sociedade, inclusive inserindo políticas públicas do governo que podem também cooperar em investimentos, por exemplo, linha de crédito, né? Para que eles compram isenção, como acontece em outros segmentos de táxi, os etc. táxis, né, por exemplo. O Congresso está discutindo, uma das propostas aqui do deputado Gilvan Máximo, do DF, é de deixar claro que vocês não precisam subir no apartamento. Isso. Né, colocar isso em lei, porque isso causa muito conflito e causa situações absurdas. Né, Mas às vezes a pessoa do apartamento é um deficiente, como é que faz? Então mas existe muita isso são exceções, que tem que ir pro debate, deputado? Né? Entendeu? Deputado Talírio, como é que a senhora vê essa questão, dessa discussão hoje do trabalho autônomo e os direitos básicos que a legislação do CLT garante? O trabalhador é trabalhador, seja quando ele tem um vínculo ligado à CLT, seja quando ele é autônomo e informal. E a gente precisa garantir proteção e direitos para esse trabalhador, independentemente de qual é a forma de trabalho dele. A gente viveu, no último período, um desmonte, no meu entendimento, da nossa legislação trabalhista, com a reforma trabalhista que foi aprovada aqui no Congresso, que fragilizou a CLT. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para isso e garantir o fortalecimento, no meu entendimento, desses vínculos trabalhistas, a gente também não pode fechar os olhos para essa nova realidade, que é uma ampliação da informalidade, que é uma quantidade de trabalhadores autônomos, e aí autônomos com todas as aspas, porque você traz, e eu respeito esse posicionamento, as empresas de aplicativo, como as plataformas, como intermediadoras desse processo, entre o trabalho do entregador e quem recebe esse serviço. Mas quando você aterriza e olha para os números, 36% dos trabalhadores trabalham pelo menos 11 horas por dia. Vejam, mais de 56% trabalham todos os dias. E aí você agrega a própria fala do Sorriso. Se você não cumpre as regras daquela plataforma, você pode ser banido, você cai de posição, você acaba não sendo mais escolhido para aquela entrega, você é responsabilizado. Aí vamos agregando aí. Para você exercer todo esse trabalho, você precisa pagar o seu celular, pagar o seu próprio carro, pagar a sua gasolina. Se sofrer um acidente e ficar sem poder trabalhar, você que arque com esse rombo na sua renda. Se sofrer um acidente e tiver algum problema grave na sua saúde, você também que arque, você não tem a previdência. Ao mesmo tempo, você tem um vínculo. A gente pode discutir qual é esse vínculo, mas se você olha por uma grande parte de trabalhadores que trabalham 11 horas por dia e 7 vezes por semana, você tem um vínculo sem direitos. E na mesma medida, quando você olha as empresas, todas elas só existem porque existem esses trabalhadores. Quem garante o lucro das empresas são esses trabalhadores. É o lucro a partir do trabalho explorado desses trabalhadores. Então, assim, eu acho que a gente precisa achar uma saída. Achar uma saída, sentar nessa mesa de negociação e achar uma saída que garanta proteção. E aí isso passa por previdência, mas passa por a questão do acidente de trabalho, que passe por algum suporte. E aí eu concordo que o governo precisa abrir linhas de crédito, financiamento via BNDES para as motos, para motocicletas elétricas, bicicletas elétricas. Isso é facilitar com o braço do Estado a vida desse trabalhador que sustenta boa parte das nossas vidas, e ao mesmo tempo as empresas também precisam reconhecer que o lucro delas é baseado nesse trabalhador e que existe sim um vínculo que precisa ser, essas empresas têm que ser parte também da garantia desses direitos.
Uma coisa que me chamou atenção na audiência pública é que vocês afirmaram que vocês não recebem integralmente as gorjetas que a gente dá. Eu lembro que na pandemia eu pedia dinheiro no banco, eu tirava dinheiro no banco com aquele monte de... esterilizava com álcool e tal, mas para ter o dinheiro para dar a gorjeta, né? Mesmo que o aplicativo dê para dar... em parte das entregas dê para dar. Quer dizer, vocês não recebem, como é que vocês sabem o que vocês vão receber? Vocês têm algum controle? Tem alguma transparência nisso? Assim, eu fiz 10 corridas, eu vou receber isso? Não tem transparência nenhuma, né? Inclusive, esse ano passado, dados da própria empresa iFood, que falou que foram 43 milhões de reais arrecadados somente em gorjetas, né? Para os trabalhadores, né? Que foram de clientes que se sensibilizam, reconhecem o nosso trabalho, o nosso valor e dão aquela gorjeta ali de boa fé e pensam e acreditam que aquela gorjeta chega até nós, né, trabalhadores. Mas o que acontece é que não tem transparência nenhuma, né? Esses foram dados da própria empresa, que podem ter sido muito maior esse valor, esse número, né? E também, a gente já gravou, temos provas disso, vários clientes relatando, deu uma gorjeta lá. A gente até acha que o cliente está mentindo, né? Porque, deu uma gorjeta lá e tal. A gente agradece assim, mas a gorjeta não acaba caindo para a gente. Teve relatos também de clientes que deu R$10, aí cai para nós R$2. Então, isso é um absurdo, né? Porque períodos chuvosos, né? Que a gente vive uma situação mais perigosa, de trabalho no sol quente aí, né? E a gente é reconhecido pelo esse trabalho. Só que, por outro lado, não tem transparência nenhuma da empresa, né? E, assim, eu também queria entender do André aí, das empresas de aplicativo, né? Qual é a dificuldade de atender essa demanda que a gente pede, né? Que é o mínimo que a gente quer, né, cara? É um reajuste que há anos não tem, né? E também, qual o conceito para vocês das empresas de aplicativo de autonomia, né? Porque o autônomo, para mim, é aquele cara que tem a liberdade realmente de negociar com o cliente o valor do seu preço, né, o seu produto, e a gente não tem isso. Pelo contrário, trabalhando para essas empresas, a gente é totalmente preso ali a uma série de regras e critérios que a gente não tem autonomia praticamente zero. A única autonomia que eu tenho é só de ligar meu aplicativo aqui e pronto. Depois disso, eu tenho que cumprir uma série de critérios e regras que se eu não cumprir, eu estou fora da plataforma. André, como é que fica essa questão da transparência? Porque as empresas têm o direito delas de terem privacidade, uma privacidade empresarial, mas enfim, quando se cobra transparência no faturamento, no lucro, como é que se lida com isso na negociação? Porque a empresa tem o direito de ter lá os seus números em privado, mas também é cobrada eles também têm direito de ter o acesso às informações sobre o trabalho deles. Como é que vocês lidam com essa questão? Porque está sendo muito cobrado a abertura das contas, né? Primeiro, eu não quero entrar em situações, de novo, específicas de empresas. Ao que me consta, todas as gorjetas elas são 100% transferidas para os trabalhadores, sem entrar em polêmicas de casos específicos, porque eu realmente desconheço. Em relação à transparência, esse é um ponto que inclusive foi debatido no grupo de trabalho, e dentro do projeto de lei complementar número 12, para motoristas, existe uma previsão específica de que as empresas são obrigadas a fornecer os extratos semanalmente de horas e ganhos. Isso, para a gente, é um ponto extremamente relevante e que, caso com a evolução de uma regulamentação também para entregadores, acredito que isso seja totalmente factível de também estar presente. Não tem problema algum em se trazer transparência em relação ao ganho do trabalhador. Isso é indubitável que é uma questão que precisa se fazer presente, e daí sim a importância de uma regulamentação para que a gente tenha essas possibilidades de previsão. Em relação a ganhos e a propostas de ganhos, a associação não é legitimada para debater isso. Inclusive, a gente tem uma vedação legal a debater precificação dentro de uma associação, senão a gente está falando, inclusive, podendo potencial até crime concorrencial, se as empresas combinarem um valor que vão pagar os trabalhadores. A gente acredita, ao contrário, que a possibilidade de concorrência, a gente estabeleceu uma regulamentação, onde a gente tem uma previsão de um mínimo equivalente ao salário mínimo nacional, que está previsto em lei, e que a partir dali as empresas possam estabelecer uma concorrência, isso sim vai trazer benefícios para os trabalhadores. A gente possibilitar que mais modelos de negócio, e aí cito um exemplo, que uma discussão que a gente está tendo agora na cidade de São Paulo, se
é possível ou não ter o transporte de passageiros em moto na cidade de São Paulo. Isso é mais uma possibilidade de geração de renda. Então, quanto mais possibilidades de geração de renda esse trabalhador tiver, melhor. Em relação a um outro questionamento que foi posto aqui, como todo ecossistema, como todo sistema, precisa ter regras. Você não pode simplesmente permitir que trabalhadores que cometam algum tipo de fraude às regras daquele sistema, daquela plataforma, permaneçam na plataforma, porque está prejudicando todo o restante da coletividade. Você não pode permitir, muitas vezes, cometimento de abusos. Então, essas regras, elas precisam ser cumpridas. Regras que precisam ser transparentes, sim, mais uma vez, o projeto de lei e uma regulamentação, ela precisa se debruçar sobre essa transparência de regras, os trabalhadores precisam ter certeza do que está sendo, quais são as regras do jogo, mas cancelamentos, bloqueios, eles têm que existir, as plataformas elas têm que ter a capacidade de poder fazer com que essas regras elas sejam cumpridas. E aí, vou citar um exemplo de uma dificuldade que a gente tem, um exemplo que foi citado aqui, subir ou não no apartamento para a entrega do pedido. Em Brasília, é normal o entregador subir. O consumidor está acostumado com o entregador subir para entregar o pedido. Em São Paulo, não se cogita o entregador subir num condomínio. Então, são realidades de cidades muito distintas que, a partir do momento que a gente baliza isso numa regulamentação, a gente está desconsiderando essas diferentes realidades. Então, é muito difícil você colocar numa lei, por exemplo, é proibido subir ou é obrigado a subir, sendo que as realidades são muito diferentes dentro desse contexto nacional. Então, e para concluir, acho que a gente tem uma diversidade de realidades, diversidade de negócios, que esse é o grande desafio de uma regulamentação do trabalho intermediado por plataformas. O que a gente olha, e voltando na sua pergunta anterior, é que os países em que caminharam de uma forma positiva e que essa indústria se desenvolveu e que possibilitou-se que esses trabalhadores tenham direitos e que a indústria siga se desenvolvendo sem prejuízo do consumidor, são os que caminharam no caminho do meio, chamando aqui uma terceira via. Nenhum trabalhador CLT, nenhum empregado CLT e nenhum autônomo puro e simples. Então, a gente estaria falando daquele autônomo com direitos, como foi colocado pelo governo federal no momento da sanção do PLP 12. Então, é nesse sentido que a gente quer caminhar. A gente, enquanto associação, está disponível para debater todos os temas que foram colocados aqui, apresentar essas complexidades, apresentar os números e que a gente chegue numa regulamentação justa e equilibrada. Deputada Thalíria, uma outra discussão que foi bastante forte durante e que a gente tem projetos aqui na casa é a questão dos pontos de apoio, né? O motorista, o entregador, ele fica solto, né? Salvo engano, ele fica solto na cidade. Agora, onde ele carrega o celular, é um problema que todos nós sabemos o que é estar com o celular, precisar de um lugar para... Onde ele vai ao banheiro, onde ele toma água, onde que ele esquenta a marmita, que é outra realidade de boa parte dos trabalhadores. Existe um projeto na casa que, inclusive, coloca como ônus até para os clientes, né, para os restaurantes manterem esses pontos. Como é que a senhora vê essa questão dos pontos de apoio? Eu acho que ela é mais uma lacuna quando a gente trata dos direitos dos entregadores. Como eu disse aqui... Sobretudo as mulheres, né? Imagina, né? Imagina. Que não tem acesso ao seu direito a aposentar, à previdência, que muitas das vezes arcam com seus instrumentos de trabalho, celular e carro, sem nenhuma ajuda para esse financiamento, que se acidentam, não tem suporte, que há um entendimento de que não há vínculo, mas ao mesmo tempo que não há vínculo, você pode cair no ranking, é assim que chama, Sorriso? Se você faz uma paralisação, você pode criar critérios de horários, se você não se adapta ao horário apresentado pela plataforma, você acaba ficando para trás na fila dos entregadores que vão ser escolhidos. Então, assim, é até a página 2 que essa flexibilidade, essa autonomia existe. Então, são muitas as lacunas. E a questão do ponto de apoio é mais uma. Como você... Veja aqui, vou repetir o dado.
36% dos trabalhadores, não é isso, Sorriso, trabalham 11 horas por dia. Aí você trabalha 11 horas por dia, onde faz xixi, onde carrega o celular, onde você vai comer, quando consegue comer, porque você tem 32% desses trabalhadores vivendo com insegurança alimentar, mesmo entregando comida. Então, tá claro, eu acho que o que a gente precisa aqui é olhar com prioridade para esse tema, fortalecer essa mesa de negociação, mas ouvindo em especial esses trabalhadores que são quem ali na ponta vão prestar o serviço. No fundo, se eles resolvem, acabou, parar, eu brinco que a gente que a mulher é super sobrecarregada, né? Se um dia as mulheres fizerem greve, hoje nós não vamos trabalhar, o mundo para. Essa é a verdade, porque a gente faz a roda desse mundo girar. Para a vida produtiva, a dita produtiva acontecer, tem muito trabalho do cuidado, que é um tema importante. Na mesma medida, se os trabalhadores de aplicativo resolverem, não, agora acabou. Acabou o remédio em casa, de madrugada, quando tiver uma emergência. Acabou uma reunião que você está lá e não consegue sair para almoçar, chegar a alimentação para as pessoas fazerem aquela reunião. Acabou essa comodidade, mas às vezes mais do que comodidade, no novo mundo, isso é uma necessidade. Acabou. Então, se eles não existem enquanto trabalhadores, esse serviço não chega na ponta. Então, eu acho que essa mesa de negociação ela é super importante, mas ouvindo prioritariamente esses trabalhadores. Então, os pontos de apoio são fundamentais. Eu acho que a gente tem que fazer avançar esses projetos na Câmara, mas também seguir nesse diálogo com o governo, em termos de financiamento, na parceria com estados e municípios, desses pontos de apoio, assim como eu acho de fundamental importância nessas linhas de crédito para motocicletas e bicicletas elétricas, para facilitar o trabalho tão essencial à nossa existência dos entregadores. E a quem cabe essa questão do ponto de apoio? Porque, no meu entender, que sou completamente fora dessa questão, faz parte do negócio dos apps de entrega ter um lugar de onde os trabalhadores possam sair, onde eles possam, enfim, fazer as coisas básicas. Como é que vocês veem essa questão? Existem projetos que atribuem isso aos restaurantes. Essa também é uma discussão muito, muito boa de se ter. A gente está tendo em várias cidades do Brasil, estamos tendo aqui também na Câmara. E abrir um parêntese, a gente, enquanto associação, enquanto representante das empresas, a gente está aqui para ajudar a encontrar soluções. Ninguém está virando as costas para uma situação que se coloca. Então, em relação, por exemplo, a pontos de apoio, o que as empresas têm investido hoje? Elas têm investido em parcerias com restaurantes e postos de gasolina, por exemplo, para que esses estabelecimentos sirvam de pontos de apoio, porque é mais eficiente. No sentido de que o trabalhador ele já vai passar por ali, seja o motorista de aplicativo, na hora que ele vai abastecer, ele pode utilizar o banheiro, pode utilizar as instalações, seja o entregador, ele pode utilizar o restaurante. Temos investido nisso. Em relação a pontos de apoio, criar pontos de apoio especificamente, a gente tem várias questões que a gente precisa responder. Primeiro onde esses pontos de apoio vão ser colocados. Então, muitas vezes, em algumas cidades, a gente tem problemas de instalação de pontos de apoio, onde a vizinhança não quer aquele ponto de apoio ali naquele local. Então, a gente precisa avançar numa discussão sobre isso. Mas outro ela quer a comida chegando. Outro quem vai arcar com esse custo? Porque quando a gente está falando, as empresas têm que arcar. Quando a gente fala universo de empresas, a gente precisa determinar quem. Vai ser a empresa X, empresa Y, empresa Z, vão ser todas juntas, mas com base em qual critério? Participação de mercado. Os trabalhadores que não estiverem vinculados a essas empresas vão poder utilizar esses pontos de apoio, não vão poder utilizar. Muitas vezes a experiência que a gente tem em alguns pontos de apoio que já existem. População de rua vai poder continuar a utilizar. Entendo que sim, não tem como você dizer que o ponto de apoio vai ser fechado, um ponto de apoio vai ser aberto. Então, a gente precisa responder essas questões para que a gente crie um equilíbrio. A gente tem determinadas situações hoje e onde eu entendo a intenção do legislador que tenta enfrentar essa questão, mas que tenta enfrentar essa questão de uma forma muitas vezes
não avançando nessas especificidades e que, na realidade, cria uma inviabilidade da operação. Então, é impossível, cada empresa, por exemplo, estou falando de 8, pelo menos dentro da Mobitech, 8 empresas associadas. Vão ser 8 pontos de apoio em cada bairro da cidade? São essas questões que são complexas, que a gente precisa avançar, a gente tem feito as parcerias, mas que a gente entende também que, por isso que o poder público, é importante o poder público estar junto das empresas de aplicativos nesse tema especificamente. Deputado Eli, como é que o senhor vê? Quem que faz isso? Isso é uma questão geográfica. Ele ponderou com muita objetividade. Como é que, por exemplo, São Paulo, quantos mil pontos de apoio eu vou ter? Parece-me que você precisa de ter pontos de apoio macros, né, do tipo, tem uma hora que ele pode estar no lugar, mas esse convênio com postos de gasolina, com as próprias empresas que produzem o alimento, eu acho que é uma saída que tem que acontecer, né? O direito que ele tem de utilizar e, mais ainda, o direito, inclusive, que ele tem de se alimentar e de começar o trabalho dele. Agora, o que eu vejo aqui, Thalíria, e aí é um assunto nosso, é que parece que as empresas não concordam muito que eles venham existir juridicamente, os chamam de voluntários, de pessoas que querem, ora estão ou não, e eles querem existir. E, na minha visão, eu acho que eles têm que existir juridicamente como cidadãos que trabalham, correm risco de vida, precisam de um apoio para previdência, precisam de um apoio em caso de acidente, não só dele pessoalmente, inclusive do veículo, precisam de linha de crédito. Então eles têm que existir, inclusive até para o governo fazer um apoiamento no sentido deles comprar o que for necessário, mas aqui, com todo respeito à Mobitech, o que eu tenho ouvido e estou me aprofundando nesse assunto é que tem alguém ganhando muito pouco e tem alguém ganhando muito. Porque no passado, como é que era? A empresa, eu pedia um alimento, aí eu ligava lá na empresa lá, entendeu? Da pizza, por exemplo, e eu sabia que eu ia ter que pagar direto. Já vinha o valor. O valor, né? Da entrega, né? O valor da entrega, tinha isso. Aí, com certeza, o mundo moderno é muito esperto, né? Aí começou a nascer o iFood e não sei o quê, e aí a intermediação. Aliás, a sociedade tem sempre os intermediadores, né? E aí parece-me que é um ponto de equilíbrio que tem que ser encontrado. Precisa deles, de fato? Eu diria que é importante, desde que eles ofereçam para esse trabalhador que eles existam, que eles têm uma série de direitos, precisa deles. Ah, mas é aquele cara que entra e sai. E se eu for discutir esse miúdo aí, nós vamos ficar o dia todo. Eu estou falando daqueles caras que sobrevivem exclusivamente disso, né? E aí vocês têm que reconhecê-los como cidadão de pleno direito, que tem idade chegando, que tem filhos em casa e etc. Só um minuto para você, André, porque eu preciso ouvir o Alessandro sobre a proposta deles. Não, bem rápido. Primeiro, a gente é favorável a uma regulamentação, a gente é favorável a gente ter uma criação de uma legislação que traga direitos para os trabalhadores, como eu disse, com garantia de ganhos mínimos, inclusão previdenciária, transparência, saúde e segurança, tudo isso. Isso a gente tem discutido. E o outro ponto, na verdade, esse modelo de negócio que o senhor comentou, que você ligava na pizzaria e a relação do entregador era com a pizzaria, ele ainda existe, inclusive ele representa hoje, dentro do ecossistema do iFood, por exemplo, 60% das entregas, o iFood não faz a intermediação da relação com o entregador, é direto com o ponto de venda, tá? Só tinha esse modelo, agora tem um novo modelo. Alessandro, qual a proposta que vocês têm para essa questão dos pontos de apoio? O que vocês querem? Olha, na verdade, Brasília aqui, nossa associação foi a primeira que lutou pela uma lei dos pontos de apoio, né? A autoria do deputado Fábio Félix, na qual eu particularmente já fui humilhado assim por chegar em um estabelecimento, pedir para usar um banheiro, ser negado. Teve casos de colegas, trabalhadoras mulheres também, que aconteceu a mesma coisa, né? Pedir para usar um banheiro e não ter, e ter isso negado, né? Então isso é questão de dignidade, né? Muitos trabalhadores se deslocam mais de 40 quilômetros até o centro de Brasília para trabalhar,
e precisam ter um local para descansar, para poder esquentar uma marmita, para carregar o celular, né, almoçar dignamente. E a gente conseguiu essa lei de ponto de apoio, porém só existe 2 pontos de apoio aqui em Brasília, né, que é um aqui no setor comercial sul e outro em Águas Claras, que não atendem toda a necessidade da categoria, a demanda da categoria, né. Porque vocês têm que ir até lá, né? A gente tem que ir até lá. Qual é a proposta? O que vocês... Então, a proposta... Em termos nacional, tem alguma, sei lá, quilometragem, alguma coisa? Na lei, quando foi construída a lei, existe algumas falhas na lei, né, que fala que a cada, se não me engano, a cada 7 quilômetros teria que ter um ponto de apoio, né? Por região administrativa. Por região administrativa, 34 pontos de apoio. Isso. E aí, realmente essa responsabilidade tem que vir das empresas de aplicativo, né? Eles têm que ter uma solução para poder oferecer esse apoio para os trabalhadores, né, e trabalhadoras. Agora, a questão da regulamentação para a nossa categoria, de forma geral, a gente fica meio preocupado, né? Porque, assim, quando aqui em Brasília morre cerca de 7, 6 motociclistas por mês, né? Em São Paulo, essa média é 1 por dia, né? De motoboys que morrem lá. E isso é preocupante porque, fora os que ficam sequelados, né? Sofrem acidentes, ficam sequelados, totalmente desamparados. E existem leis que funcionam e leis que não funcionam, né? A minha preocupação é justamente essa, né? Se cria uma nova regulamentação, depois essa regulamentação vai funcionar ou não, porque a nossa profissão é conhecida como profissão de risco, né? Ela já existe antes das empresas de aplicativo chegar aqui, mudar o vulgo para entregadores, etc. Veja bem, a Lei 2009 é a que regulamenta a nossa profissão. Para você exercer a profissão, você tem que ser maior de 21 anos, tem que ter no mínimo 2 anos de habilitação, né, tem que ter uma experiência ali, tem que ter o curso de motofrentista, porque a profissão é realmente perigosa, tem que usar o colete refletivo, tem que usar os equipamentos de proteção individual, tem que usar os equipamentos necessários na moto para evitar acidentes. Então tem uma série de regras ali que é para você poder exercer a profissão de risco. Aí as empresas simplesmente chegam, cadastram qualquer um, o jovem completa 18 anos, tira a habilitação provisória, vai montar moto, entra no aplicativo, vai fazer a entrega ali, arriscar a sua vida, botar a vida dos outros em risco, né? Sem nenhum preparo, sem nenhuma qualificação. E isso contribui para vários acidentes, várias mortes. Hoje você vai ver aí o número de óbitos aí, a maioria é de jovens, né? Que não tem curso, não tem qualificação, não está preparado para exercer a profissão, né? E com a falta de remuneração justa, isso contribui, que é outro fator que contribui muito para a precarização, né? Hoje, além do risco, o motoboy está com a moto precarizada, pneu careca, falta de manutenção, porque não tem condições de fazer uma manutenção na moto, na bike. Então, tudo isso envolve a remuneração justa, que a gente fez um grande break dos EPS aí 2025 agora, né? Mostramos nossa revolta, nossa indignação. E o que me revolta mais ainda agora é que eu acabei de receber aqui, que o iFood falou que ia soltar a nota de reajuste agora ainda esse mês e parece que o que chegou aqui em mim foi que eles veio reajustar somente R$1, né? Isso é um absurdo, isso deixa a categoria extremamente revoltada e indignada, porque há anos estamos sem reajuste e a gente sabe o lucro bilionário que essas empresas têm, né, em cima dos clientes, em cima dos restaurantes, estabelecimentos e em cima da exploração da nossa categoria, da nossa mão de obra. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse debate. Eu agradeço a presença dos senhores. Nós conversamos sobre as condições de trabalho dos entregadores por aplicativo com o diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, André Porto, o presidente da Associação de Motofrentistas e Entregadores Autônomos do Distrito Federal, Alessandro da Conceição, e os deputados Eli Borges, do PL do Tocantins, e Thalília Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.